Olá pessoal, estou de volta com o canal Os Sentidos Ocultos das Palavras. Hoje eu gostaria de trazer 4 expressões que são usadas na linguagem financeira, em contratos. Por exemplo, quando lemos os contratos que assinamos, normalmente essas expressões podem aparecer, algumas delas aparecem com frequência. E essas expressões, elas vieram do latim, mas são usadas ainda hoje, porque fazem parte da linguagem jurídica, financeira, e são muito usadas, né, nos contratos. Então eu gostaria hoje de comentar e explicar o sentido delas. Antes disso, mais uma vez, eu gostaria de pedir que curtam o canal. Curtir o canal é um incentivo para que o YouTube mostre a outras pessoas o vídeo e que possa naturalmente propagar seu conteúdo entre outros. Naturalmente, não é, além de curtir, seria interessante também se inscreverem no canal, até compartilharem o vídeo para o canal, portanto, ter a sua propagação mais incentivada. Eu gostaria de falar das palavras dividendo, debentures ou debenture, mora e prorata. Normalmente nos contratos nós vemos algumas dessas expressões. No caso de dividendo, por exemplo, na verdade é usado muito no mundo financeiro para se referir, por exemplo, a pagamentos de partes a que sócios de empresas têm direito nos lucros dessas empresas. E a expressão dividendo significa o que se deve, aquilo que deve ser pago, né? Vamos dizer assim. Tem a ver com dividir, né? Uma coisa que é dividida, né? Ou seja, o que é que cabe proporcionalmente a cada um dos sócios num determinado lucro de uma empresa, né? Então, dividendo significa o que deve ser dividido. Quer dizer, tem uma relação naturalmente com dívida, né? Mas com a ideia básica de dividir, aquilo que é dividido entre os sócios, por exemplo. Observem que essa terminação endo normalmente traz essa ideia do que deve ser, né? Então, dividendo é aquilo que deve ser dividido. A outra expressão é debenture. Debenture é também um título, né? Se refere a um título, por exemplo, que representa uma dívida de uma empresa para com uma pessoa que emprestou dinheiro a ela. Por exemplo, se eu empresto dinheiro a uma empresa, eu recebo como volta um título chamado debenture, que corresponde a uma dívida dessa empresa para comigo. E, portanto, o que deve dizer debênture? Já podemos ver em DB, DV, é a ideia de dever, né? Portanto, mais uma vez, a ideia de dívida, aquilo que se deve. Debênture, essa expressão aí, final, debentur, né? É aquilo que deve ser, aquilo que deve ser, aquilo que se deve, né? Ou seja, aquilo que é devido. Então, tem essa ideia aí meio passiva, né? O que se deve, portanto. Nos contratos que normalmente fazemos, por exemplo, para pagar compras parceladas, essas expressões que eu vou comentar agora são mais comuns. Por exemplo, mora e prorata. Mora significa demora. Então, normalmente, quando se atrasam os pagamentos que vêm os juros, por exemplo, juros de mora, quer dizer, juros de demora, ou seja, demorou-se a pagar, atrasou-se o pagamento, aí incidem juros. E esses juros, portanto, são chamados de juros de mora, porque o devedor demorou a pagar, né? E por fim, a expressão prorata. Rata tem a ver com rateio. Significa as coisas que devem ser rateadas. Então, por exemplo, se eu compro alguma coisa dividida em parcelas, então é o rateio, né? Ou seja, proporcionalmente ao o que foi dividido. Então, por exemplo, se eu divido alguma coisa, né, em vários meses, então há um rateio, né? Então, por exemplo, certas cobranças em relação a essas parcelas que são proporcionalmente divididas, aí aparece a expressão prorata, né? Se lê lá que, por exemplo, determinadas cobranças são prorata, quer dizer, por cada parcela que foi proporcionalmente dividida.
Então, essa é mais uma expressão, por exemplo, que é muito comum nos contratos. Essas expressões, portanto, vêm do latim e ainda hoje são usadas. E, naturalmente, as pessoas, de um modo geral, não sabem o sentido delas, né? Queria dedicar esse vídeo a explicar o sentido dessas palavras tão comuns na vida cotidiana das pessoas, né? Então, obrigado. Até a próxima.